bom dia, bom dia! Nós estamos aqui nessa lagoa linda, maravilhosa, contemplando esse lugar e nós vamos iniciar o Café com Yahvé. Vem conosco, fica conosco nesse minuto, nesse tempinho, fica conosco para você experimentar um café diferente. Café com Yahvé é uma devocional arte-terapêutica em que a gente vai estar meditando hoje sobre o Salmo de número 130. Que coisa linda! E a gente está nesse lugar aqui, ó, vou dar um giro aqui para você contemplar. Que lugar gostoso! Como o Senhor já está presente nesse lugar, o sol está tinindo nessa manhã. Lindo, maravilhoso, nós estaremos meditando sobre um salmo muito interessante. Um salmo em que o salmista estava assim nas profundezas, estava quebrado, estava destruído. E a gente vai aprender com o rei Davi, provavelmente o rei Davi, que estava passando por aquele momento difícil da vida dele. E a gente te convida a meditar. A gente está aqui contemplando, eu vou dar um zoom aqui para você ver o estado desse barco, Olha, esse barco ele quase foi para as profundezas do mar, ele está totalmente destruído. E a gente vai falar sobre isso hoje, sobre a situação que às vezes passa a nossa vida, em que a gente necessita do perdão de Deus, da restauração. É como a sua alma, a sua vida existencial estivesse nas profundezas, indo para as profundezas do mar. Olha o estado desse barco, eu estou dando um zoom aqui para você ver a situação. Ele está totalmente quebrado, totalmente destruído, né? Está a ponto de ser transferido para virar sucata, né? Eles estão tentando tirar esse barco aqui da lagoa para levá-lo para o descarte, né? E como está a nossa vida nessa manhã? Como está a sua vida? Como você está vivendo? Como você está se sentindo existencialmente no dia a dia? Sua vida está assim, como indo para as profundezas, né? Destruída, destronada, sem perspectiva, sem sonhos, sem esperança. Nós vamos meditar hoje sobre o Salmo 130. Eu te convido nessa manhã, a gente está indo aqui para um cantinho para tomar um café. Hoje um café gelado, porque está muito calor, muito calor. A gente está aqui na lagoa de Araruama, né, nesse lugar tão lindo, tão gostoso, debaixo de um coqueiro. Nós vamos nos estabelecer nessa manhã pedindo ao Espírito Santo que venha falar conosco, falar ao nosso coração, falar à nossa alma, né? E vamos deixar de fundo esse barquinho para que a gente possa meditar sobre as profundezas, sobre situações caóticas que às vezes a gente passa e que nos impulsionam a ter uma comunhão com Deus. A gente precisa de Deus nesses momentos difíceis para conseguir se reerguer, para conseguir sair das profundezas, sair do fundo do poço, né? E se você conhece alguém que está passando uma situação difícil, uma situação em que precisa, né, de uma palavra de Deus no nosso coração, você convide essa pessoa para tomar esse café nessa manhã. Hoje a gente está aqui com um café todo especial. Olha que delícia! Esse café, ele está com caramelo, é um café gelado, leite, caramelo, leite batido, caramelo, né? E gostoso, né? Nesse verão, um café gelado, muito. E a gente está falando de gelado porque a situação está tensa, está fria para a vida do salmista, né? Esse salmista que a gente nem sabe ao certo se foi Davi, se foi algum outro salmista que cantou esse cântico de degrau, chamado cântico de degrau, de romagem, né? São aqueles cânticos em que eles iam peregrinando, né? Eles iam subindo para Jerusalém e entoando esses louvores. Vamos tomar esse café, vem comigo, vida, uma pessoa especial, comentando muito aqui hoje. Eu não sei como é que vai ficar o som, vou tentar falar mais pertinho hoje, porque eu estou sem um microfone. Ele simplesmente acabou a bateria aqui, tá meio fraca, eu estou com medo de colocar e ficar mudo. Então a gente vai falar, a gente vai compartilhar nessa manhã, tudo ao vivo, interativo, você comigo, eu contigo,
e Yahvé conosco. Nessa manhã a gente convida você a tomar esse café. Nossa, que delícia é a presença de Deus, que delícia esse café matinal, esse café com Yahvé, é delicioso, é delicioso. E essa manhã tá linda, né? Eu fico contemplando esse barquinho que a gente acabou de visualizar, lá pertinho, lá na praia, né? Lá na lagoa, aquele barco totalmente destruído, totalmente sucateado. Ah, gente, como a gente vê quantas pessoas estão se sentindo assim, né? Totalmente quebrada diante de situações da vida, totalmente sem expectativa, sem sonho, sem esperança. E o salmista, ele nos dá uma lição muito linda nessa manhã. Ele fala sobre uma confissão dos pecados. Ele fala sobre esperança do perdão. Gente, o perdão é a única coisa que eu acredito. Às vezes a gente vê psicologia, terapia, a gente vê psiquiatria, a gente vê a medicina tentando interferir na alma humana, no coração do homem, tentando sarar, tentando ajudar nas soluções de problemas internos, doenças psicossomáticas, né? Mas a gente percebe que nada disso consegue ir ao auge, né? Ao cume da solução do problema efetivamente. Por quê? A solução está no perdão. E só consegue viver a dimensão do perdão aquele que se achega a Jesus, aquele que conhece Jesus. Conhece, experimenta o perdão. Bom dia, Denise. Denise acabou de chegar. Bom dia, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe nessa manhã, Denise. Nós já estivemos lá pertinho daquele barco, um barco sucateado, naufragado. Ele estava indo para as profundezas do mar e ele está sendo rebocado para ser tirado da lagoa. E a gente aproveita essa visibilidade aqui que o Senhor nos proporciona nessa manhã, nesse dia tão lindo, com esse céu tão maravilhoso. A gente aproveita essa cena que a gente teve lá pertinho, na beira, para compartilhar com vocês, né? O estado desse barco, né? E eu pergunto, como está a nossa vida? A vida de quem você ama, que você conhece, e que às vezes está quebradinho. Está totalmente naufragando, indo para as profundezas do mar. Como está a nossa alma? O som tá bom? Eu gostaria que vocês dessem um retorno. Será que o som tá bom? Eu tô sem microfone e aqui tá ventando muito, mas espero que o som esteja bom. Fala aí, Denise, o som está bom? Me dá esse feedback aí para eu poder saber se tá legal o som, se a imagem tá boa, né? A gente faz tudo ao vivo, porque Deus é um Deus vivo, é um Deus maravilhoso. Ah, a Denise está falando que está bom, glória a Deus. Deus é um Deus vivo, Deus fala conosco como Ele quer, da forma que Ele quer, e a gente deseja fazer sempre uma live espontânea, natural, interativa, né? Em que Deus flua com o Espírito Santo ao nosso coração, fale ao nosso coração. E a vida é assim, ela não é editada, né? Ela é fluida e a gente tem que aproveitar as oportunidades da vida. E hoje o cenário é voltado para esse barco, né? Esse barco, profundezas do mar, profundeza existencial. Nós vamos meditar sobre o Salmo 130. E antes a gente vai fazer uma oração pedindo para o Espírito Santo falar o nosso coração, né? Dando liberdade para essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo que habita em nós. E nessa manhã a gente convida, Espírito Santo, vem falar conosco, vem falar o nosso coração, vem falar a nossa alma. Nós que separamos esse momento tão especial para falar contigo, para ouvir uma palavra que venha do teu trono de glória, que venha ao nosso coração, que venha de encontro ao nosso coração. Fala conosco, se revela, dá-nos experiências contigo, para que a gente possa viver uma dimensão
de alegria, de paz, de gozo, de felicidade, uma dimensão com o teu Espírito, com a tua presença em nós. Fala conosco através desse salmo, esse cântico de degrau, esse cântico de romagem. Fala ao nosso coração para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender a mensagem que tu desejas ministrar, imprimir no nosso coração nessa manhã. Nós te agradecemos por esse cenário, por esse lugar, por esse café, pela oportunidade de estarmos na tua presença. Amém, amém, amém. Que coisa deliciosa é sentir a presença de Deus. Que coisa maravilhosa é a gente usufruir dessa comunhão com o nosso Deus. E nessa manhã a gente vai meditar sobre esse salmo, né? Um salmo tão pequeno, mas tão profundo, tão lindo, tão cheio de expressão. E é um cântico, eles chamam de cântico de penitência, de arrependimento. É um cântico de quebrantamento, em que o salmista, ele está clamando pelo perdão e pela misericórdia de Deus. O salmo expressa a angústia e a esperança do salmista, que reconhece que só Deus é capaz de perdoá-lo. Esse seria o resumo introdutório. Está ventando muito aqui. O resumo introdutório desse salmo. Meu Deus, quando o vento vem na nossa vida, quando as tempestades vêm, né? A gente tem que se segurar em Deus. A gente tem que se segurar em Deus. E o vento aqui está bem forte nessa manhã, anunciando que o Espírito Santo vai fluir, vai soprar no nosso coração nessa manhã. Que coisa linda! E o salmista: sejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejam temidos. Aguarda, ó Senhor, a minha alma o aguarda e espera na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de toda a sua iniquidade. Meu Deus, se a gente parar para pensar como está o coração do salmista, nós não sabemos se foi o rei Davi, nós não sabemos se foi o rei Salomão, se foi Moisés, se foi um cântico de Corá, quem foi o salmista que entoou essa canção nesse Salmo 130. Os historiadores, os pesquisadores não conseguiram identificar quem é o autor, mas eu acredito que tenha sido Davi. O meu feeling é de que tenha sido do coração de Davi, porque como nós vimos, Davi era um homem que estava sempre passando por momentos de altos e baixos, né? E ele sempre apresentava a sua alma, rasgava a sua alma de uma forma muito profunda, né? E aqui ele fala: das profundezas a ti clamo. Nossa, das profundezas. É uma situação em que ele estava passando, em que ele estava se sentindo no fundo, bem no fundo da sua alma, do seu coração, dos seus sentimentos, né? Talvez o salmista tenha passado por um momento em que ele estava se sentindo no fundo de um poço ou numa situação de morte, de perigo, né? A gente não sabe o que seriam essas profundezas que ele fala aqui, né? O que seriam essas profundezas? Existem vários significados, né? O que é profundeza? Vamos começar a pensar por aqui, né? Profundeza é um abismo, é uma fundura, né? A gente viu aquele barquinho ali que está sucumbindo, né?
Ele está no raso, por isso ele não afundou. Mas com certeza, se ele estivesse em alto mar, ele já teria submergido. Então, profundeza é um precipício, né? É uma altura muito grande. É um barranco, é um despenhadeiro. Estava no âmago, né, da profundeza da sua alma ou da sua intimidade com Deus, né? Aqui ele se refere, o salmista está se referindo à profundeza de quê, Mônica? O que será que ele está querendo falar quando ele fala das profundezas a ti clamo? Profundeza da alma, né? Profundeza de perigo, profundeza de angústia, profundeza de pecado, profundeza da morte, profundeza, um lugar sombrio. E é certo que seria um lugar de horror, um lugar de desespero, um lugar em que ele não conseguiria respirar, né? Um lugar de sufocamento, né? Digamos assim. E quantas vezes a gente já passou por momentos assim, né? Momentos que parece que a gente não vai conseguir submergir, que a gente não vai conseguir respirar, ter fôlego para conseguir sobreviver àquela situação. Todos nós já passamos, com certeza. Jane, bom dia, Jane. Jane está chegando aqui. Nós estamos estudando, Jane, o Salmo 130. Nós estamos meditando sobre profundeza. O que seria a profundeza que o salmista está narrando nesse contexto do Salmo 130? Das profundezas a ti clamo, Senhor, meu Senhor, eu clamo a ti das profundezas, né? E dessa profundeza, desse abismo, desse precipício, desse barranco, desse despenhadeiro, desse mar que ele está enfrentando, em que ele não consegue respirar e que ele não consegue submergir. Provavelmente ele está vivendo uma situação em que ele está sufocado, né? E a gente pensa, como está a nossa vida? Será que existe alguma situação que a gente está se sentindo assim? Sufocado, submergido, sem força, sem condições de subir às alturas, né? E como aquele barquinho ali que está naufragando, né? Que está no fundo do mar, porque aqui é raso, por isso que você está vendo ele, senão ele já estaria no fundo do mar, submergido, e ele está em sucata, está sendo retirado porque ele não tem mais condições de navegar. E a gente pergunta, né, a nossa alma, o nosso coração, Senhor, o que fazer no momento desse? O que o salmista fez no momento desse? Que ele clama das profundezas a ti, clama, ó Senhor, escuta minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Estou falando um pouquinho mais perto, porque mas eu creio que a gente vai ouvir, e essa live vai chegar no coração de quem precisa ouvir essa palavra nessa manhã. Que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. E nesse momento que ele está se sentindo assim nas profundezas, meu irmão, olha que palavra linda. Ele clama, ele pede a Deus, Senhor, ouça a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Como Deus tem falado nessas lives sobre oração, sobre a importância de nós suplicarmos, clamarmos ao Senhor, porque os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa voz, ao nosso clamor. O Senhor ouve o teu clamor. Ontem você clamou a Deus, Ele já ouviu. E Ele já, durante a noite, Ele já estava preparando a resposta, o mover certo para conduzir você a uma resposta, a uma solução para a sua vida. E ele fala no versículo 3 assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Aqui ele está falando do pecado, a iniquidade, do coração do homem, né? E ele está falando
falando assim: Senhor, se o Senhor observar a iniquidade, a maldade, né, os nossos pecados, e aí ele generaliza, ele fala assim: quem subsistirá? Quem será capaz de subsistir? Quem é totalmente justo, justificado, a ponto de não pecar? Ninguém subsistiria, né? E ele faz uma indagação quase dando uma resposta: quem subsistirá? Né? Interessante. Mas contigo, ele fala no versículo 4, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Meu Deus, ele dá a solução para a iniquidade do nosso coração. Quando nós estamos num momento de naufrágio, de sufocamento, profundezas da nossa vida existencial, quando a gente se sentir assim, a gente precisa examinar o nosso coração, perceber onde nós estamos errando, pecando, errando o alvo. O que é pecado, Mônica? Pecado é errar o alvo. Existe um alvo que Deus deseja que a gente alcance. E quando a gente peca, é justamente um momento da nossa vida que a gente está errando esse alvo. E a gente erra. E a gente peca. Né? E a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos longe da santidade de Deus, da glória de Deus, por causa do pecado que habita em nós. E toda vez que a gente se aproxima de Deus, né, bem pertinho, quando a gente se aproxima, a gente percebe que Deus é o único capaz de perdoar. Jesus, né, foi o Verbo vivo que habitou entre nós, que nos trouxe essa condição, né, de se aproximar do Pai e receber o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos livrar de toda injustiça. Diz a palavra de Deus. E o perdão é a coisa mais profunda que eu já conheci no cristianismo, no evangelho, na vida, na psicologia, na psiquiatria. O perdão é o melhor remédio. O perdão, ele é um remédio imprescindível para a sua libertação, para a sua cura, né? Porque a psicologia, ela vai até determinado ponto. Ela bota o dedo na ferida, né? A psiquiatria também alcança, diagnóstica, traz o diagnóstico, dá o remédio, mas a cura é através do perdão. É através da ministração do Espírito Santo no nosso coração, para que a gente seja liberto, para que a gente seja sarado, né? E falando um pouquinho do perdão aqui, a gente falaria que é difícil perdoar. O perdão é um processo divino e maravilhoso, que você consegue trabalhar, você consegue ministrar na sua vida, na vida de alguém, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é especialista em ministrar o perdão na nossa vida. E o que é perdoar, Mônica? Perdoar é ficar no prejuízo. Sim. Como assim ficar no prejuízo? É ficar no prejuízo. Quando você perdoa, você está liberando uma pessoa, uma situação, você está se liberando, você está se livrando de um peso, de uma culpa, né? De alguma coisa que está no teu coração. E quando você perdoa, o Espírito Santo faz com que aquilo seja dissolvido, que aquilo saia da sua vida, né? E você aparentemente fica no prejuízo, porque você não tem mais como cobrar de ninguém atitudes, posturas, né? Você não tem ninguém mais para culpar, você não tem ninguém mais para acusar, você fica no prejuízo. Fica no prejuízo. E eu aprendi há muitos anos atrás que para perdoar você tem que pegar uma nota promissória, como se o perdão precisasse de uma atualização
daquela dívida. Alguém te deve, porque alguém fez alguma coisa para você. E aí você olha para aquela pessoa e fala assim: você me deve um determinado valor sentimental, emocional. Você me causou prejuízo. Então você me deve. E é como se fosse uma nota promissória. Para você conseguir liberar o perdão, você precisa atualizar essa nota promissória. Eu falo da parte jurídica, né? Quando a gente vai cobrar uma nota promissória em juízo, a gente precisa atualizar a dívida. A gente precisa fazer uma correção monetária. A gente precisa botar juros, né? A gente precisa aplicar juros de mora, juros, né, compensatórios. E a gente atualiza aquela nota promissória. E aí você fala assim, digamos, né? Poxa, você, quando eu era pequena, você me fez isso, minha mãe, meu pai, você causou isso na minha vida, eu fiquei com sequelas. Olha quantas sequelas, quantos anos se passaram e eu carrego essa dor. Você não me deve mais só aquilo, você me deve muito mais. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você vai atualizando a sua dívida para com aquela pessoa. Para como, por exemplo, o seu pai, sua mãe, ou alguém que você conheceu que te trouxe prejuízo, né? E você atualiza aquela dívida. Depois de você atualizar aquela dívida, o Espírito Santo te conduz a rasgar essa nota promissória. Meu Deus! Depois que eu atualizei tudo, depois que eu estava cheia de postura para cobrar da vida ou de alguém um reconhecimento, né? Para cobrar de alguém uma dor que eu carrego dentro de mim. E aí o Espírito Santo fala: rasgue, rasga, perdoa. É rasgar essa nota promissória. E aí o processo do Espírito Santo é nesse sentido, de você pegar essa nota promissória e rasgar. Você vai rasgar essa nota promissória. E você vai liberar a sua vida e a vida dessa pessoa diante de Deus. Isso você pode fazer em um processo com Deus, a sós com Deus. Se você quiser escrever, você escreve, atualizando a sua dor, o que você está vivendo, o que você está sentindo. Atualize essa nota promissória. Escreva. E depois rasgue. Literalmente, pegue o papel e rasgue. E você vai estar sendo ministrada o perdão. Nossa, o perdão, ele libera a pessoa, né? Mesmo que a pessoa já tenha ido para outra dimensão, né? Ela vai ser liberada emocionalmente, né? Eu acho que até cosmicamente, eu não sei, né? Tem coisas que a gente não entende, não sabe, mas na vida a gente tem que acreditar que tudo acontece dentro de nós, né? A nossa percepção é a coisa mais importante. O que você sente, o que você percebe, vai fazer toda a diferença na sua vida. Então libere essa pessoa, libere o perdão. Coloca diante de Deus: Deus, me ajuda a perdoar. E se eu tenho dificuldade em perdoar, eu quero querer perdoar. Se eu tenho dificuldade em perdoar, me ensina a perdoar. E o salmista aqui está falando: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Nós temos que temer ao Senhor, nós temos que ter reverência. Temor no sentido de reverência, de submissão, sabendo que só Deus perdoa. Só o Senhor é capaz de ministrar o perdão no nosso coração. Tem coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir perdoar, que a gente não vai conseguir trabalhar dentro de nós, porque é difícil. Ficar no prejuízo é difícil, mas é tão libertador. Quando você liberar o perdão, você vai sentir paz no teu coração. A sua vida vai fluir espiritualmente, emocionalmente. Você vai se livrar de doenças psicossomáticas.
Você vai se livrar de pesos na sua alma, no seu coração, através do perdão. O perdão é lindo e é algo divino, como diz o salmista. E a gente aprende que é para que Deus seja temido, reverenciado. Senhor, só Tu pode ministrar o perdão no nosso coração. E o salmista no versículo 5 fala: aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda. Espero na Tua palavra. Depois que ele estava se sentindo no fundo do poço, olha que coisa linda. Depois que ele estava confessando os seus pecados para Deus, ele provavelmente estava se sentindo culpado, né, por alguma coisa na vida dele. Ele estava se sentindo que precisava liberar um perdão para os seus inimigos, para as pessoas que estavam perseguindo ele. A gente não sabe exatamente o que se passava no coração do salmista, mas é muito claro aqui perceber que havia uma necessidade de perdão no coração do salmista. E existia uma necessidade de liberação de perdão, para que a alma dele pudesse respirar, para que a alma dele pudesse voltar a ter fôlego, porque ele estava se sentindo nas profundezas, naufragando, né? E a gente percebe que ele diz: a minha alma o aguarda, a minha alma aguarda o Senhor, a minha alma aguarda para que eu espero na Tua palavra. A esperança do salmista estava na palavra de Deus, na liberação de uma voz que viesse a liberar o coração dele. A palavra é um poder, né? Quando a gente fala a palavra, eu acho que ele estava se referindo à palavra de Deus escrita, uma palavra que Deus iria ministrar no coração dele, uma orientação, uma direção. A palavra de Deus vem sobre a nossa vida de alguma forma quando a gente libera o perdão. Então, a liberação do perdão necessariamente vai vir precedida, né, de uma palavra do Senhor. Deus vai liberar coisas na nossa vida retidas, situações que estão presas, aprisionadas por causa da falta de perdão. Às vezes a gente tem uma bênção espiritual que Deus deseja liberar para a nossa vida, mas não liberou ainda porque ainda existe necessidade de um perdão no nosso coração. Então ele estava esperando, a alma dele estava aguardando, esperando pela palavra do Senhor. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Aqui nesse contexto, né, ele tá trazendo um contexto que ele vivia, né, de guardas, de pessoas que estavam sobre fortalezas, fazendo turnos, né, de noite para o dia, e com aqueles guardas eles ficavam ansiosos para que chegasse o outro dia, para eles serem liberados, provavelmente, daquela função de guarda, de guardião, né? Então ele está falando assim: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Porque à noite tudo acontecia, né? E a vida tensa dos guardas provavelmente fazia com que eles ansiassem o amanhecer, o despertar do outro dia, para que eles ficassem mais tranquilos, né? Então, ele está falando mais ou menos isso, ele está comparando a alma dele a uma situação dos guardas que estavam ansiosos pelo amanhecer. E aí no versículo 7, ele fala assim: espera, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e dele há abundante redenção. Que palavra linda! Espera, Israel, no Senhor. E esse cântico aqui, o povo de Israel, que eles estavam entoando aqui uma esperança, né? Propagando uma esperança através desse canto para o povo de Israel. Espera, Israel, no Senhor. Espera, povo de Deus.
no Senhor, porque nele há misericórdia. Né? Olha que coisa linda. A esperança nossa, a esperança do povo de Deus no Senhor é a certeza, né, de que no Senhor há misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? Porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E nessa manhã, com café com Yahvé, a gente está tomando aqui um cafezinho gelado, gostoso nessa manhã, porque tá calor, é fresquinho, né? E tem esse gostinho de caramelo que eu botei hoje, um caramelo bom, de boa qualidade. E a gente percebe, né, que o Senhor, a misericórdia do Senhor, endossa a nossa vida, nos traz mais perto dele, faz-nos sentir aceitos com todo o pecado, com toda dificuldade que nós temos, faz-nos chegar próximo ao colo do Pai, saber que Ele nos ama, que Ele nos perdoa, que Ele é misericordioso. Gente, se você está sentindo alguma coisa difícil na sua vida, alguma situação complexa que você não consegue resolver, coloca-se, lança o coração do Pai, para que Ele seja misericordioso com você, comigo, que Ele haja. Vamos suplicar, vamos orar, vamos pedir perdão a Deus pelas nossas dificuldades, pelas nossas limitações, pelo nosso pecado. Às vezes você tem um vício, um pecado que está no teu coração e que você não consegue se libertar. Peça a Deus, Senhor, me livra desse pecado. Me ajuda nessa manhã a ser ministrada pelo teu perdão, para que haja abundante redenção, diz o final do versículo 7. E nele há abundante redenção. Redenção, salvação, né? O Senhor nos redimiu quando Ele verteu o sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue, Ele pagou o preço que nós deveríamos ter pago, para que nós tivéssemos salvação, redenção dos nossos pecados. Aceite o sacrifício de Jesus. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, como reconhecendo que Ele pagou um preço por você, se você aceitar, automaticamente o Espírito Santo vai ministrar perdão na sua vida e você não vai ser mais culpado. E você não vai mais carregar a culpa que aprisiona a sua alma, que te leva para as profundezas, que te leva a viver uma vida sucateada como aquele barco, né? Aceite a remissão do Senhor e Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Nossa, que salmo lindo, que salmo maravilhoso. Nessa manhã a gente meditou nesse salmo. O Senhor nos livra, e quando a gente grita por socorro, como quem já está se sentindo afogado, o Senhor vem com a sua misericórdia, nos redime, nos salva, nos leva, escuta o nosso clamor, né? Necessitando de um milagre. E é a hora em que a gente se chega a Deus, pede perdão, a gente abre o nosso coração, a gente aprende o poder da oração, do clamor, como é importante. No momento de socorro, no momento de desespero, se você vê alguém passar, você não vai gritar socorro, SOS, né? Se você imagina você num barco naufragando, você não vai gritar por socorro, para que alguém te escute, para que alguém te socorra. Clame ao Senhor, grite por Ele. O salmista, ele grita, ele clama, né? No começo ele fala: a ti clamo, ó Senhor. Eu entoo a minha voz alta. O clamor é entoar uma voz alta, porque eu estou submergindo nas profundezas da minha alma, né? Que coisa legal, que coisa linda é essa concepção. E quando a gente confessa os nossos pecados, nós estamos fazendo um download, né?
Imagina você fazendo um download e apresentando a Deus, né, os seus pecados. Você chega perto de Deus. Você reconhece que você é pecador. Você reconhece que você não é merecedor da graça de Deus. E aí Deus te tira do fundo do poço, dessas profundezas. Parando para pensar, agora que a gente já analisou esse Salmo 130, a gente percebe a evolução dele, né? Ele estava na profundeza da sua alma, as profundezas, no âmago da sua alma. Ele estava se sentindo submergindo, sem respirar, sem fôlego. E aí ele encontra o perdão de Deus, ele reconhece a misericórdia do Senhor e ele consegue respirar, porque ele pede perdão. E aí ele já consegue flutuar, né? Ele já consegue ter uma respiração mais profunda. E aí o Senhor tira ele dessas profundezas. Imagina, né, o contraste da profundeza até as alturas. É isso que Deus deseja fazer no nosso coração nessa hora. Te livrar, te tirar das profundezas, te levar para as alturas. Uma dimensão, né, que você possa respirar. Como eu estou respirando aqui esse ar, esse vento, interagindo aqui nesse lugar tão gostoso, respirando, né, tendo fôlego de vida. E hoje a minha alma é mais solta para louvar, para entoar o Senhor, porque a gente já e a gente já consegue respirar esse ar puro, esse ar da natureza, esse ar da nossa alma. O Senhor já me deixou perdão no nosso coração. Hoje que seja um dia que você tenha uma comunhão com teu Deus. À noite, antes de dormir, medite na sua vida, né? Respira fundo, analisa a sua alma, onde eu preciso ser ministrada perdão. Deus vai colocar luz, Deus vai trazer luz para a sua vida, para que você viva a dimensão do perdão, para que você rasgue essa nota promissória, para que você permita que o Senhor ministre, liberando a sua vida dessas pessoas que estão presas na sua alma por falta de perdão. Deus te abençoe, um dia abençoado. A gente encerra essa live com o coração apertado, porque é tão gostoso esse café com Yahvé. Eu vou continuar tomando meu cafezinho aqui gelado, continuo meditando mais um pouquinho aqui, e que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que Deus te dê esperança no perdão. Deus te abençoe. Hoje foi um dia que o Senhor ministrou perdão nos nossos corações. E Ele continuará fazendo uma obra linda no teu coração. Deus vai ministrar um perdão tão profundo no teu coração, e eu profetizo isso em nome de Jesus, que você vai deslanchar a sua vida emocional. Com a liberação do perdão, nossa, você vai viver uma outra dimensão da graça, da misericórdia de Deus sobre a sua vida. E bênçãos retidas nas regiões celestiais serão liberadas nesse dia pela liberação do perdão no teu coração. Receba essa palavra. Permita que o Espírito Santo ministre esse perdão no teu coração. Deus te abençoe e até amanhã num novo salmo, uma nova meditação. Que Deus nos abençoe esse dia lindo. Fica com Deus.